Encontro Fraterno completou 5 anos agora em 2012. Vivemos muitas experiências interessantes, tivemos oportunidade de conversar com muitos convidados especiais que colaboraram conosco durante toda essa nossa trajetória. Agora estamos estreando uma nova fase, com cenário novo, tendo de volta alguns quadros que haviam ficado no passado, como é o caso do Momento Cultural e da Dica de Livro. E é nessa sala de visitas que nós queremos ter a sua companhia todas as semanas, onde nós teremos sempre convidados especiais, onde trataremos sobre diversos temas à luz da doutrina espírita. Porque o programa Encontro Fraterno, ele é feito pensando em você, e ele é o Espiritismo na sua TV. Olá, hoje temos a alegria de receber para um bate-papo o nosso amigo Calci de Sarroriz. Calci, como sempre, muito bem-vindo aqui no Encontro Fraterno. Muito obrigado. E nós queríamos falar um pouquinho, sobre essa doutrina espírita, essa doutrina tão maravilhosa que a cada dia tem atraído mais pessoas buscando conhecê-la e compreendê-la. O Espiritismo, ele sempre existiu ou ele surgiu em algum momento? Como é que foi? Organizadamente, somente a partir dos trabalhos, do esforço fabuloso de Hippolyte Léon Denisard Rivaio, também conhecido como Allan Kardec. Foi o nome, pseudônimo que ele adotou, para que não o cientista, o professor, o homem muito conhecido, não fizesse nenhuma influência sobre os livros que ele apresentou como Allan Kardec. Até isso ele teve cuidado. Então a doutrina espírita, fenômenos espíritas existem desde que há gente no planeta, né? Em outros também, né? Porque é inerente ao ser humano a capacidade de se relacionar com o mundo espiritual, é uma capacidade humana, todo mundo tem. Todo mundo já teve uma intuição, uma premonição. Isso é natural, é nosso. Um grande profeta do Velho Testamento, Joel, diz que nos tempos preditos, vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. É Joel dizendo que haverá um tempo em que a mediunidade vai ser um atributo da humanidade. Hoje nós temos 5 sentidos, no futuro todos terão esse 6º sentido, que é a mediunidade, o que hoje apenas algumas pessoas têm. Então, doutrina espírita não existe organizadamente desde o início. Foi somente através dos estudos de Allan Kardec. Agora, fenômeno espírita é atributo da humanidade. Existiu. Sempre existiram. E Allan Kardec, ou o professor Rivail, não é? Ele teve contato com esses fenômenos espíritas que aconteciam em abundância naquela época e num contexto histórico e cultural bastante propício, não é, Calci? A época do positivismo. E ele, como cientista, você acredita que isso teve alguma influência, não é, no trabalho que ele realizou codificando essa doutrina? Paris era a cidade mais importante do planeta na época. Hoje é Nova York. Não é? Mas o centro cultural do país era Paris. Paris é um caldeirão. Todo dia surgia uma escola nova, uma linha nova de pensamento. O positivismo é uma dessas escolas que perdurou, né? Outras, o idealismo, em que dizia que nada é matéria, tudo é ideal. É interessante, a física quântica avançou nesse campo aí, mas era uma escola filosófica. A escola sensualista dizia que tudo é matéria. O positivismo veio botar uma ordem aí nessa bagunça, ao dizer, olha, só deve ser de interesse do ser humano aquilo que pode ser tocado, medido, pesado, observado. Aquilo que não pode sofrer a análise do ser humano não deve ser motivo de preocupação nossa. Positivismo é isso. Allan Kardec adotava a escola positivista, tanto é que ele examina muito bem as coisas e bota a razão como o pressuposto inicial para se entender fenômenos espíritas. Vamos falar um pouquinho mais sobre quem foi Allan Kardec, né? Você falou aí do professor Hippolyte,
Por que havia essa preocupação da parte dele de não associar o seu nome à mensagem espírita? E mais, foi ele que inventou o espiritismo? Algumas pessoas mal informadas, né, dizem que Allan Kardec inventou o espiritismo. Não. Ele mesmo diz que ele codificou, ou seja, colocou numa ordem que dá para entender a respeito desses fenômenos que sempre existiram no mundo, né, e que eram considerados fenômenos fantásticos, sobrenaturais, né, além do além e tal. Kardec veio dizer, não, gente, isso tudo é natural, pertence à natureza. Nós apenas ainda não entendemos, precisamos entender. Então, Allan Kardec foi o cientista, o filósofo, que teve a coragem, que muitos não tiveram, Freud, por exemplo, não teve, de adentrar esse campo, esse espaço aí, para averiguar o que é isso. E ele se deu conta de que havia um mundo infinito da atuação dos espíritos na nossa vida, né? Ou seja, o mundo espiritual, diz Allan Kardec, não é aquela coisa lá em cima, em que o pessoal fica lá tocando harpa, chupando uva, ou nos tormentos do inferno. O mundo espiritual é aqui agora, estão aí, esbarrando, nos influenciando. Então, Allan Kardec ele veio revelar, veio tirar o véu que havia sobre essa questão do mundo espiritual e mostrar para a gente que tudo faz parte da natureza, inclusive o mundo espiritual. Que bacana. Bom, nós vamos parar um pouquinho, vamos para um breve intervalo. No retorno nós vamos falar sobre o surgimento do movimento espírita, né? Como é que começou esse trabalho. Mas antes você vai acompanhar a dica de leitura com a nossa amiga Virginia Wilson. Nós voltamos já já. Nossa dica de hoje é um livro muito conhecido no movimento espírita brasileiro, de Francisco Cândido Xavier e pelo espírito de Humberto de Campos. É um livro importantíssimo para nós brasileiros. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Emmanuel vem nos contando, desde o início, o trabalho que a espiritualidade desenvolveu para colocar aqui, no nosso país, a árvore do Evangelho de Jesus, transplantando-a da Europa para as Américas. Nos relata o cuidado, os detalhes de como Jesus, através dos seus emissários divinos, promoveu o descobrimento do Brasil, promoveu a integração dos negros no nosso país, a fim de que a nossa raça pudesse ter como base a humildade, a serenidade dos índios, a possibilidade de trabalho dos escravos africanos e a necessidade, a sede de justiças daqueles degredados que vieram de Portugal habitar a nossa terra. Então é um livro muito interessante que todo espírita deve ler, deve estudá-lo, para que nós possamos realmente, no futuro, nos tornarmos aqueles habitantes da pátria do Evangelho. Leiam Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Uma leitura edificante e que nos traz conforto e esperança nos desígnios do nosso país. Estamos de volta hoje falando um pouco sobre a doutrina espírita, o trabalho do movimento espírita, conversando com o nosso amigo Calcide Sarroris, que é o presidente da nossa Federação Espírita de Goiás. Calcide, nós falamos então, lembramos um pouco, não é, de como surgiu a doutrina espírita, do contexto da época. Mas o trabalho dos espíritas, o movimento espírita, quando é que ele surgiu?
Dizem a informação que consta que quando Allan Kardec, após a primeira edição do Livro dos Espíritos, em 1857, essa primeira edição, raríssimas pessoas têm, porque uma edição muito limitada, e Allan Kardec encaminhou para o mundo inteiro, onde ele sabia que havia fenômenos mediúnicos, mesas girantes, as pessoas conversando com os espíritos. Ele encaminhou e pediu, olha, estou lançando um livro, estou estudando sobre isso, o que vocês tiverem, por favor, mandem para mim. Dizem que também ele encaminhou à época para o Brasil, né? E a gente tem informações de que Olímpio Teles de Menezes, com o seu jornal Ecos de Além Túmulo, o título é um pouco assim, meio, né, diferente, mas na época era preciso para chamar a atenção. Quer dizer, já naquela época, em meados do século XIX, no Brasil já havia um movimento, um trabalho de espíritas, e já havia reconhecidamente espíritas aqui no Brasil. Ou seja, o movimento espírita ele surgiu na França, mas muito rapidamente ele também começou a ser desenvolvido aqui nas terras brasileiras, então. É um casamento interessante. Nós temos uma ligação com o povo francês extraordinária, espiritual. E quem diz isso é o livro Ardua Ascensão, não é? Que conta a história, né, falando aí, conta a história a vida de Chico Xavier, e em algumas passagens a influência e a atuação de espíritos franceses aqui no Brasil. É uma ligação espiritual digna de uma análise, de um estudo bem aprofundado. Mas o espiritismo surgiu na França porque era necessário, porque era um meio cultural. A doutrina espírita não é mística, não é sobrenatural. Ela não trata de coisas assim etéreas, não. É concreta. Aliás, exige-se do espírita a utilização da razão, do raciocínio, muito mais do que de qualquer outro companheiro, de qualquer outra religião que tenha aí uma tendência mística. Então, a doutrina espírita, evidentemente, com esse caractere, tinha que ter nascido na França, que era o berço cultural. Mas precisava desenvolver o lado religioso, porque é a religião, não a religião dogmática, formal, mas a religiosidade é que leva a pessoa a evoluir. Por isso que diz ciência e filosofia que levam a pessoa à religião. Sim. Ou seja, a procurar ser uma pessoa melhor, a conviver melhor com os outros, por entender que é espírito vivenciando uma atividade transitória aqui num corpo. E não tem país com um caractere religioso maior do que o Brasil. É o maior país católico do mundo, é o maior país espírita do mundo e é o país onde tem um dos maiores contingentes de evangélicos do mundo. É o Brasil, porque é eminentemente religioso. Está vamos dizer assim, na genética espiritual do povo brasileiro a religiosidade. Daí porque nasceu na França pela necessidade cultural e veio para o Brasil pela necessidade do desenvolvimento da religião. Olha só. Bom, Allan Kardec fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Aqui no Brasil foram sendo fundados vários núcleos também de trabalho espírita. No próximo bloco nós queremos falar um pouquinho sobre esse trabalho da Federação Espírita Brasileira, do Conselho Espírita Internacional, que leva essa mensagem espírita para o mundo todo. Mas antes do intervalo, você vai acompanhar o nosso amigo Calci com o quadro O Evangelho Responde. Nós voltamos daqui a pouquinho. Olá. Alguns companheiros, amigos de outros segmentos religiosos indagam por que o espírita diz que Jesus não é Deus, quando o próprio Jesus
declarou: eu e o Pai somos um. Por que o espírita insiste, diante dessa declaração do próprio Jesus, os espíritas insistem em dizer que são distintos? Para o companheiro de outro segmento religioso, a gente diz que, efetivamente, Jesus falou: eu e o Pai somos um. Está no capítulo 10 de João, exatamente no versículo 30. Eu e o Pai somos um. Mas Jesus também disse outras coisas. Eu trouxe aqui um elenco de informações que Jesus nos traz. Vejam só. Esta é a vontade do Pai que me enviou. João, capítulo 6, versículo 40. Falo como o Pai me ensinou. João, capítulo 8, versículo 28. O Pai me enviou. João, capítulo 12, versículo 49. O Pai é maior do que eu. João, capítulo 14, versículo 28. O Pai me ordenou, e assim eu faço. João, capítulo 14, versículo 31. Como não beberei o cálice que o Pai me deu? João, capítulo 18, versículo 11. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. João, capítulo 20, versículo 21. Eu sou a videira. O Pai é o viticultor. João, capítulo 15, versículo 1. Pai, agradeço porque me ouviste. João, capítulo 11, versículo 41. Pai, em tua mão entrego o meu espírito. Na crucificação. Está em Lucas, capítulo 23, versículo 46. Então Jesus disse: sim, eu e o Pai somos um. Mas ele não quis dizer: eu sou Deus. Eu sou o Pai. Senão a frase seria diferente. Quando ele diz: eu e o Pai somos um, ele está simplesmente dizendo da perfeita sintonia que há entre ele, espírito evoluidíssimo, que já era espírito puro quando da construção da terra, e Deus. Jesus não declara em lugar nenhum que ele é Deus. A doutrina espírita segue o ensinamento do Cristo e informa, conforme ele mesmo diz, Cristo, Filho de Deus, como todos nós, mas um espírito que se encontra muito, muito, muito à frente de todos nós, a ponto de se converter em governador do planeta, guia e modelo da humanidade. O Evangelho responde. A obra do Berço Maria de Nazaré está precisando de voluntários com disposição e boa vontade para trabalhar na produção e reparo de roupas e enxovais. Estamos precisando de voluntárias para bordar, fazer crochê, costurar. Quem não souber, nós ensinamos. É só nos procurar. Além disso, a obra do Berço recebe e organiza doações. E esse dinheiro é revertido em compras de material para o enxovalzinho, que é destinado às gestantes carentes. Estamos de volta falando sobre a doutrina espírita e o trabalho do movimento espírita não só no Brasil, mas no mundo.
Calci, nós sabemos que um dos vultos relevantes do movimento espírita brasileiro é Bezerra de Menezes, não é? Muito conhecido, é muito aclamado entre os espíritas. Como é que você avalia o papel de Bezerra de Menezes nessa consolidação do movimento espírita no Brasil? Mais pelo exemplo do que o que ele falou. E o que ele falou é muito bonito, é muito lindo. Imagina o exemplo que esse homem deixou. É aquilo, o exemplo é que efetivamente arrasta. Bezerra de Menezes é aquele espírito indicado pela espiritualidade para acalmar determinados anseios que certos grupos espíritas tinham aqui no Brasil e que não se encontravam, não conseguiam se unir numa atividade única, exatamente por pequenas diferenças, não é? Bezerra de Menezes foi um homem que conseguiu unir essas atividades todos esses grupos, né, sob a égide da religião. Ele teve sérios embates com os chamados cientificistas, né, aquelas pessoas que julgavam que a doutrina espírita tinha que ser só pesquisa científica, que rezar a Deus e a Jesus é balela, é coisa boba, que a doutrina espírita não é para ser feita assim, é apenas para pesquisar, ou seja, é ficar no meio sem se atingir o fim. Era uma falta de objetivo que havia. Bezerra de Menezes conseguiu, mais com seu exemplo do que com outra coisa qualquer, apaziguar todos esses companheiros e fazer com que todos se agrupassem em torno da Federação Espírita Brasileira, num processo de dinamização do movimento espírita no Brasil. Foi um trabalho extraordinário que só um espírito da envergadura de Bezerra de Menezes conseguiria fazer. E nós sabemos também, existem informações aí do plano espiritual, de que o Brasil ele tem uma destinação muito especial como sendo a pátria do Evangelho. Como é que você avalia aí o papel do Brasil na disseminação dessa mensagem do Evangelho de Jesus? Muito espírita torce o nariz para o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É um livro que precisa ser mais entendido quando for lido, porque muita gente não leu e evidentemente não entendeu, e muitos leram, mas não entenderam, e ficam achando que é tudo muito formal, tudo muito clerical, né, que haveria aí um sinete da Igreja Católica, né, com relação ao espiritismo no Brasil. Olha, não é nada disso, não é nada disso, não tem nada de clerical, nada de que nos lembre os atos da Igreja Católica, respeitabilíssimos, por sinal. Mas a doutrina espírita e esse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, vem mostrar a destinação do Brasil, não como pátria exclusiva apontada por Deus, né? Não, mas cada nação, cada país, cada espaço geográfico do planeta, espaço geográfico significativo, tem um papel a cumprir. Nós temos a América do Norte, os Estados Unidos, como cérebro do mundo. Eles têm a capacidade tecnológica que leva progresso para o mundo inteiro. O Brasil tem a capacidade religiosa. O brasileiro é considerado como o povo mais cordial, mais fraternal. Onde há brasileiro, o pessoal fica alegre. A gente, passeando pela Europa, a gente verifica isso. Ah, é brasileiro e tal, o sujeito já brinca, já conversa e tal, já quebra um pouco aquele formalismo muito próprio do europeu. Então é essa capacidade que o brasileiro tem de ser informal, de realizar as coisas de maneira mais fraternal, é que caracteriza o Brasil como pátria do Evangelho. Agora, lá diz o Brasil, não os brasileiros, é o espaço geográfico. Os brasileiros é que façam por onde merecer a continuar reencarnando aqui. Porque há outros lugares que a gente pode reencarnar quando a gente não consegue cumprir aquilo que a nossa consciência determina, não é? Bem lembrado. Calci,
No nosso caso, o estado de Goiás. Nós temos um movimento espírita aqui bastante atuante, um movimento bem vivo. É verdade que, proporcionalmente, o estado de Goiás é um dos estados que tem esse movimento mais atuante mesmo dentro do movimento espírita? Bom, eu como não sou goiano, eu posso elogiar à vontade sem parecer que estou querendo puxar a brasa para a sardinha. Não sou goiano, mas adoro, gosto muito e vim para cá por decisão própria. Mas conheço muito bem o movimento espírita de outros estados da federação. E penso que o movimento espírita do estado de Goiás é realmente um dos mais dinâmicos. A gente tem uma equipe, um grupo jovem muito atuante, o que garante o trabalho da madureza do futuro, né? Tem que atentar para isso. Há um trabalho de infância também muito bem feito e um trabalho da diversas áreas, inclusive da área da comunicação, que aqui no estado de Goiás ele pontifica, ele se sobressai com relação a outros companheiros de outros estados. Eu vejo nisso a marca da autenticidade e da generosidade do povo goiano, que é um povo muito fraterno, muito aberto. Eu costumo dizer a companheiros, a parentes do Rio de Janeiro, de São Paulo, de outros estados, que o goiano ele tem a característica essencial do povo brasileiro, a fraternidade. A gente vê a mesa é posta, é enorme, é grande, é farta, o abraço é amplo. Então isso permite com que o movimento espírita aqui no estado também tenha essa característica, muito amplo, muito generoso. Muito bem. Infelizmente o nosso tempo acabou, nós queremos agradecê-lo mais uma vez por estar aqui conosco. Eu que agradeço. E queremos agradecer a você que nos acompanha sempre. Você pode ter mais informações sobre o trabalho realizado pela Federação Espírita de Goiás acessando o nosso site ou fazendo-nos uma visita aqui em Goiânia. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Mas o programa não terminou. Espere que ainda tem um momento cultural. Até mais. Eu com meus pensamentos perdendo